Olá, conversaremos agora sobre a projeção de fluxo de caixa livre e a obtenção do valor residual. Fluxo de caixa livre é um input necessário para a avaliação de uma decisão financeira de longo prazo, uma avaliação de investimento, por exemplo, e um dos componentes importantes do fluxo de caixa livre é o valor residual. As suas particularidades e peculiaridades, então, vão ser conversadas por nós nesse momento. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender o valor residual nesse contexto aí da projeção do fluxo de caixa livre. E segundo, compreender eventuais efeitos fiscais na venda de investimentos de longo prazo, quer dizer, se existem ganhos de capital, eu precisaria considerar e excluir isso da projeção do fluxo de caixa. De outras conversas, nós vimos que, de um modo geral, ao estimar o fluxo de caixa livre para uma operação, eu preciso considerar três componentes desse fluxo de caixa livre. Um investimento inicial, quer dizer, no momento inicial, aquilo que eu coloco para a operação poder existir. Depois, ao longo aí de períodos futuros, a recuperação de fluxos incrementais. E por fim, no final, o resgate de um valor residual. Ou seja, como a operação encerra num determinado horizonte de projeção, todos os investimentos que porventura sejam feitos no momento inicial ou ao longo da vida aí dessa operação ou desse projeto, precisam então ser resgatados no final. E esse valor residual é que precisaria ser então determinado por nós nessa nossa conversa. Quer dizer, esses componentes associados ao fluxo de caixa do projeto, eles na verdade vão ter impactos diferenciados ao longo da vida do projeto. Então, fluxos incrementais vão ser obtidos a partir dos anos aí de existência do projeto, quer dizer, depois do start inicial, do ano zero. Eles vêm lá do resultado operacional, quer dizer, da consideração de receitas, gastos e estorno aí de não desembolsos, como depreciação. Mas também precisamos trazer para essa discussão, quer dizer, além dos fluxos incrementais, aí precisamos também entender a figura do investimento inicial. Então, para que a operação exista, de um modo geral, precisamos realizar investimentos, sejam eles aí investimentos entendidos como de longo prazo, podemos chamar também, né, de ativos, bens ou direitos não circulantes, quer dizer, de longo prazo, ou também aí chamados de mobilizados, quer dizer, máquinas, equipamentos, imóveis, tudo aquilo que nós usaremos para a partir daí poder gerar fluxos e benefícios, mas também aquela parcela líquida chamada de capital de giro, quer dizer, aqueles recursos que são colocados para que a operação possa se movimentar, a exemplo de estoque, caixa, valores a receber de clientes, eventualmente deduzidos aí de financiamentos operacionais também recebidos, como folha a pagar, fornecedores, impostos a pagar. Então, quando nós consideramos o investimento inicial e eventuais outros investimentos existentes aí ao longo do projeto, a gente precisa entender que no momento de término da operação, todos os recursos colocados vão ter que ser sacados. Logo, tudo aquilo que foi colocado na operação, nós vamos ter que sacar sob a forma desse valor residual. Assim, no final da operação, vamos precisar também considerar desinvestimentos, quer dizer, a recuperação, seja de investimentos de longo prazo e desinvestimentos, a recuperação do capital de giro. Então, de um modo geral, no investimento inicial, nós colocamos recursos, o sinal é negativo, mas no final são os desinvestimentos, a recuperação sob a forma do valor residual, e aí, nesse caso, o impacto sobre fluxo de caixa é positivo. E qual é o detalhe que não podemos esquecer? Nunca a figura dos efeitos fiscais. Se eventualmente essa recuperação implica em ganho fiscal, aí vamos ter que considerar os efeitos tributários e trazer para o fluxo de caixa a composição líquida desses efeitos. Para ilustrar, considere então a situação dessa operação que eu estou chamando aí de vai e vem, projeta fluxos operacionais vindos da operação, quer dizer, resultado operacional líquido estornado, gastos não desembolsáveis como depreciação,
da ordem de 200, 300 e 400. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nos componentes do fluxo de caixa do projeto são os fluxos incrementais. E aí é dito, no ano zero, temos investimentos em equipamentos e também temos investimentos em capital de giro. Então, o que representa isso aqui? Então, isso aqui representa os investimentos iniciais. Esses aqui representam os fluxos incrementais, mas o enunciado também diz que no final da operação o equipamento vai ser vendido por 100 e vamos ter a recuperação do capital de giro, ou seja, isso aqui permite entender o terceiro componente da projeção do fluxo de caixa, que é o valor residual. Então, se temos fluxos incrementais, investimento inicial e valor residual, podemos compor o fluxo de caixa da operação. Então, nesse caso, quem seria o fluxo de caixa dessa operação? O fluxo de caixa da operação, então, vai ser formado pelos três componentes, quer dizer, o investimento inicial, os fluxos incrementais e o valor residual. No investimento inicial, nos fluxos incrementais, o que é que vamos ter? O que ele diz: 200, 300 e 400. Depois, no investimento inicial, aí está dado o equipamento e o valor do capital de giro. O equipamento e o valor do capital de giro. E o valor residual também é dado, porque o equipamento 100 líquidos, capital de giro recuperado. Então, recupero 100, recupero o capital de giro. Então, se eu conseguir determinar os três componentes, quer dizer, o investimento inicial, os fluxos incrementais e o valor residual, o fluxo de caixa livre nada mais é do que a soma aí desses três componentes sobrepostos. Então, quando faço isso, eu acabo então entendendo que essa operação tem essa projeção de fluxo de caixa livre associado a ela. Então, investiríamos 700 no momento inicial, no ano zero, recuperaríamos 200 no ano 1, recuperaríamos 300 no ano 2, recuperaríamos 700 no ano 3. Nesse momento de estimativa de valor residual, cuidados precisam ser tomados se porventura existir ganho de capital na venda de ativos, quer dizer, em desinvestimentos associados aí a ativos de longo prazo, ativos estruturais. Por quê? Porque se eu vendo esse equipamento, esse ativo por um valor maior do que o valor contábil, eu vou ter que reconhecer a figura do ganho de capital e a imediata tributação sobre esse ganho de capital. E aí, nesse caso, se essa venda então vai ocorrer com ganho, quer dizer, com lucro, eu vou ter então que considerar, na verdade, qual foi esse ganho, quer dizer, da receita de venda, eu vou deduzir o custo contábil apurado, obter o ganho e tributar esse ganho para chegar no ganho líquido. Esse tributo sobre o ganho, esse tributo aí sobre ganho de capital, ele vai impactar negativamente o fluxo de caixa. E eu não posso, então, de considerar esse efeito nas minhas projeções, porque, sob o ponto de vista do caixa, do valor que eu vou obter na venda, eu vou ter que excluir esse tributo, essa tributação aí sobre ganho de capital, para aí sim obter um fluxo líquido. O que nos interessa na estimativa de fluxo de caixa livre é esse fluxo líquido que vem dessa operação aí, da eventual venda que vai trazer impacto sobre o valor residual. Para ilustrar, considere a situação de um determinado equipamento. O investimento foi de 800 mil a 2 anos. Esse equipamento tem uma vida útil de 5 anos. Então, quando a gente vai tentar entender a evolução do valor contábil do equipamento, quer dizer, o registro dele para nós é sempre do valor de compra. Então, se eu comprei por 800 no momento inicial, no ano zero, enquanto ele permanecer comigo, o valor de registro vai ser 800. Mas se o valor dele é de 800 e se a vida útil é de 5 anos, se então eu divido 800, que é o valor do investimento, pela vida útil, eu vou chegar então a uma depreciação anual da ordem de 160, 800 dividido por 5.
Ou seja, para cada ano que esse equipamento permanecer comigo, eu vou ter que reconhecer esse consumo da ordem de 160. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no momento inicial não tem depreciação. Mas no primeiro ano eu deprecio 160, então eu registro essa depreciação de 160. No segundo ano eu deprecio outros 160. Ao acumular com o que eu já tinha, eu vou chegar então na depreciação acumulada de 160 com 160, que vai ser de 320. E assim sucessivamente eu poderia fazer até depreciar completamente o bem. Ora, como o valor de registro é o valor de compra 800, quando eu deduzo a depreciação, eu chego ao valor líquido para a contabilidade desse equipamento. Então, no ano 0 não tinha depreciação acumulada, o valor líquido é 800. No ano 1, o valor de aquisição é 800, com a depreciação de 160, eu chego no valor líquido de 640. E no ano 2, valor de registro 800, depreciação acumulada 320, eu vou chegar no valor líquido de 480. Ora, se de repente esse equipamento foi vendido por 510 no final do ano 2, aí eu teria que comparar o valor da venda com o valor registrado na contabilidade. O que é que eu perceberia? Eu vendi por 510, algo que na contabilidade teria um valor de 480, logo eu teria um ganho, uma diferença de quanto? 510 menos 480 de 30. Eu tive uma valoração em relação ao valor contábil de 30. Isso daqui é o que nós chamaríamos de ganho de capital. E aí, nesse caso, esse ganho de capital seria tributado. E nessa situação didática, eu estou imaginando aí a alíquota usualmente vigor aqui no Brasil para ganho de capital de 15%. Então, eu tributaria com essa alíquota de 15%. Então, o que é que isso quer dizer? Esse ganho de 30 tributado a 15% traria então um impacto diferente aí, tanto na obtenção do ganho líquido dessa operação, quanto na obtenção do caixa. Então, fazendo análise aí do impacto tributário aí do ganho de capital na operação, o que é que nós teríamos? Nós teríamos essa situação, vendemos por 510, algo que contabilmente valeria 480. Isso quer dizer que tivemos um ganho de 30. Logo, esse ganho de capital, sendo tributado a uma alíquota de 15%, traria um tributo de 4.500. Logo, teríamos um ganho líquido de 25.500. Quer dizer, considerando aí o ganho bruto subtraído do imposto de renda. Só que como a nossa análise é uma análise de caixa, aí precisamos converter isso nos efeitos sobre o caixa. Precisamos calcular o fluxo de caixa líquido dessa operação. E esse fluxo de caixa líquido consideraria o valor da venda, subtraído aí das implicações tributárias, do tributo que eu teria que pagar, chegando então no fluxo de caixa líquido da ordem de 505.500. Quer dizer, apesar de ter vendido o equipamento por 510, teríamos que considerar os impactos tributários, quer dizer, no valor residual do nosso fluxo de caixa, o que de fato teríamos que trazer e incorporar seria esse valor de 505.500. Com isso, esperamos ter alcançado os dois objetivos pretendidos para essa nossa conversa, quer dizer, entender esse valor residual na projeção do fluxo de caixa livre e compreender esses eventuais efeitos fiscais no cálculo desse valor residual. Bons estudos!